Hoje eu quero falar um pouco acerca do batismo e da ceia. São dois elementos bastante importantes e que ao mesmo tempo são um tanto quanto pouco compreendidos. E o livro que eu vou trazer para que a gente possa estar vendo, principalmente acerca do batismo, ele fala bastante do batismo, o batismo cristão, imersão ou aspersão, de Charles Hodge. É um livro de 75 folhas apenas, porém bastante rico, muito bem explicado, principalmente acerca do que é o batismo. E nós vivemos aí numa sociedade em que, dentro das próprias denominações evangélicas, a gente vive aí em impasses. E entre esses impasses é como se praticar o batismo, como se praticar de forma correta a ceia ou a Santa Ceia. Então, nós estaremos vendo, nesse pequeno momento de reflexão, os dois principais sacramentos, ou alguns como conhecem, ordenanças, que falam a respeito do que seja o batismo e do que seja a ceia ou a Santa Ceia. E a gente vai ver aqui, analisando a partir de 3 pontos, 3 vertentes principais, para que a gente compreenda a dimensão e a importância do que seja o batismo e do que seja a ceia. Primeiro, nós vamos verificar aqui da visão ou das diversas denominações que existem dentro da igreja evangélica e que acabam reconhecendo que esses dois sacramentos, ou essas duas ordenanças, ele tem um único autor, e esse autor é o próprio Jesus Cristo. Segundo ponto é entender através do conceito do que é batismo, na língua original, o que significa ceia, trazido também na língua original, para que a gente entenda melhor essa questão desses dois sacramentos, e vendo também em passagens bíblicas, confrontando com a Bíblia. E por fim, o terceiro ponto é que nós possamos aqui estar explicando, embora saibamos que haja essa concordância, em que Jesus Cristo é aquele que institui tanto o batismo quanto a ceia, mas apesar desses detalhes, homens ainda discutem acerca, por exemplo, quando nós falamos do batismo, do modo que ele deve ser aplicado, se é com pouca água, se tem que ser imergido, como deve ser a forma correta. Será que a Bíblia nos mostra isso? Entender também o sujeito, quem deve ser batizado? Só pessoas adultas, crianças? Como nós devemos batizá-las? Quem deve ser batizadas? Crianças também precisam ser batizadas, e se precisam e podem, como nós podemos confrontar com a Bíblia, com a palavra, com as Santas Escrituras? E também ainda acerca do batismo, nós entendemos aí o seu efeito prático. O batismo, será que é só simbólico? Ele tem algo a mais do que isso? E por fim, entendemos a questão da Santa Ceia. Como essa Santa Ceia, ou como a ceia ela é administrada. Não só isso, saber para quem ela se direciona. Então, meu caro ouvinte, hoje apenas trazendo aqui esses 3 pontos, essas 3 vertentes, para que a gente possa em outro momento partilhar juntos do que seja de forma mais profunda o batismo e a ceia. 2 sacramentos que foram instituídos pelo próprio Jesus e que nós, como cristãos, precisamos estar partilhando.